Boa noite, gente. Nós vamos apresentar sobre estudos de coorte. Meu nome é Ana Caroline, Vitória Maria e a Laírla Carolina, certo? Pode. Pronto. Eu vou dar início à apresentação, falando um pouco das características e definindo um pouco para vocês o que é o estudo de coorte. O estudo de coorte, ele é observacional e analítico, ou seja, ele é um estudo ao qual não tem aquela intromissão de experimento. Ele somente se observa, se analisa para poder definir os dados. Observa-se os participantes segundo o status de exposição. Os participantes, eles são classificados em não expostos e expostos. Para quê? A fim de delimitar se a pessoa vai ou não desenvolver tal doença de acordo com o fator de risco. Pode passar. O objetivo do estudo de coorte é avaliar a incidência da doença em determinado período e se existe relação entre o exposto e o não exposto. Estabelecer a etiologia e o fator de risco. Pode passar. Os tipos de coorte podem ser retrospectiva, prospectiva e coorte mista. O que é a retrospectiva? Na imagem, a gente vê uma seta com um pontinho no meio, certo? A retrospectiva, ela ocorre por uma coleta de dados do passado, ou seja, uma coleta de dados que já existe. A gente pega o que? Busca nos dados, o que aconteceu, os expostos, os não expostos, para saber se a pessoa teve ou não a doença. Também pode ser testado para medicamentos, tá? A prospectiva, ela já vai desde o início, por isso que o pontinho está lá no começo. Ela envolve a coleta de dados a partir do momento que se inicia uma questão específica que a gente aborda, certo? A mista mistura os dois, como já diz mista, a fim de encontrar o propósito. Aí é uma estruturação de como é feito o estudo de coorte, o exposto e o não exposto. Pode ver na tabela, né, o exposto AB, o não exposto CD. A gente não mexe nos doentes não doentes. Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente vai delimitar no final do estudo inteiro, saber quem adoeceu e quem não adoeceu. Então, não tem nenhum propósito na gente ver quem está doente e quem não está doente. No nosso caso, é só ver quem está exposto àquilo e quem não está exposto. Um exemplo embaixo que tem acompanhamento de mulheres com ovários policísticos para avaliar o desenvolvimento ou não do câncer endometrial. Quem são os expostos? As mulheres com ovários policísticos. Não expostas, as mulheres que não possuem ovários. A gente pega um período de tempo, estuda essas mulheres e vê dos expostos, quem vai ficar doente, quem não vai ficar doente. Dos não expostos, quem vai ficar doente, quem não vai ficar doente. No final, a gente faz uma soma, que tem ali no quadro, na tabela, para avaliar quem foi que desenvolveu e quem não desenvolveu o câncer endometrial, e assim definir se o ovário policístico é um fator de risco para o câncer endometrial. Então, é uma coisa que pode ou não ser, é para ser estudada a fim de saber se é ou não é fator de risco. Tá. Concluindo que tem, assim, ou seja, é investigado a incidência da doença entre o grupo exposto e o não exposto ao fator de risco pesquisado. Sempre essas pesquisas, elas vão acabar em dois resultados: os expostos doentes e não doentes, e os não expostos doentes e os não doentes, a fim de saber se a exposição tem ou não a ver com a doença, certo? Agora eu vou passar para minha amiga Vitória, para poder falar para vocês um pouquinho mais. Olá, gente, boa noite. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a vantagem do estudo de coorte. O estudo de coorte tem como principal vantagem verificar a incidência de uma história natural de uma doença. Por exemplo, acontece quando a gente estuda as doenças que são causadas pelo tabagismo através do estudo de coorte. Essa doença pode ser, por exemplo, câncer de pulmão. Ele produz medidas diretas de risco, ele tem um alto poder analítico, em todo o percurso dele, ele vai estar gerando resultados. Ele não é um estudo que vai ter um resultado só no final. Por ele ser um estudo que acontece durante um largo espaço de tempo,
A cada espaço você vai conseguindo verificar dados sobre essa pesquisa. Ele tem uma simplicidade de desenho e tem uma facilidade de análise, como já foi dito. E aí também um dos pontos que a gente coloca como positivo para esse estudo de cost é a questão de não ter viés de memória, porque a gente vai investigar ao longo do tempo uma população, uma comunidade, uma pessoa. Não vai precisar chegar nessa pessoa e fazer questionamentos que precisam que ela tenha boa memória, que ela puxe a memória dela e diga se aquilo está certo ou errado. Ou seja, vai acontecendo durante o tempo, a gente vai anotando, vai fazendo o estudo. Não precisa desse viés de memória, certo? Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as desvantagens. Tá dando para escutar? Tá. Tá, né? Então, pelo fato de ser um estudo de longa duração, ele vai ter um custo muito elevado, né, para pesquisa, porque vai ser um tempo indeterminado. Aí a outra desvantagem por ter de longa duração, e se for uma doença que ela não tenha nada identificado ainda não é nada vantajoso, porque enquanto esse estudo está acontecendo, pode ocorrer óbitos, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer reduzir o máximo possível. Então, não é interessante pegar doenças que a gente não conhece muito, a gente não sabe como é que vai ser o desenvolver dela, que pode causar óbitos nos pacientes. Então, modificações no grupo selecionado em decorrência de perdas por diferentes motivos, e a dificuldade de manter a uniformidade do trabalho. Pelo motivo de ter longa duração, essa uniformidade do trabalho vai ser um pouco difícil de se manter. E a perda dos participantes, né? Porque é complicado a gente trabalhar com pessoas, as pessoas estão sendo pesquisadas, né? A gente vai fazer perguntas a elas. Então, para esses pacientes permanecer na pesquisa é bem complicado. A gente tem que trabalhar de toda forma para que os participantes eles possam se comprometer nesse período todo de pesquisa. Pronto, é isso. Gente. Bom, gente, boa noite. Obrigada pela atenção, por ter ficado com a gente aqui para nos ouvir. E foi isso. Gente. Tá, obrigada. Terminamos. Tchau. Tchau. Agora, amiga, você para a gravação e vê como ficou. Sim, agora desliguem. Laíla, manda o vídeo para mim poder editar o vídeo. Gente. Certo? Manda o vídeo para mim poder editar para me enviar, tá bom? Tá. Tchau, obrigada. Manda no grupo que eu quero ver. Tchau. Ai, gente, nem que caras e bocas eu fiz nesse vídeo. E eu? Cadê vocês? Eu queria ver você. Peraí.